Começamos mais um Podclips e o nosso lema é: aqui você pode tudo e pode mesmo, porque a nossa intenção é ajudar você, dar aquele up, aquele empurrão, sabe? Nos seus planos, nos seus projetos, e para dizer que você tem todo o potencial de que você precisa para o seu negócio decolar. Sabe o que falta? É justamente esse empurrão. E essa troca aqui que a gente propõe no nosso Podclips, sempre com um convidado, para ele contar a trajetória dele e para que você possa ali tomar algumas ideias para alavancar o seu negócio. Porque isso é normal, gente. Começarmos e a coisa estagnar, ou de repente você querer desistir, mas aqui a gente não vai deixar, porque o nosso propósito é que você voe. E o nosso Podclips, ele fala aqui para a região do Jaraguá, né, do Dona Clara, mas que ele vai para o mundo, mas que os nossos convidados estão sempre aqui nessa região. E aqui nessa região, ao meu lado, essa pessoa que volta de viagem, coradinha, bonita, né? Eu achei que nem fosse voltar, mas voltou. Então estamos cá para mais uma edição do nosso Podclips. Eu falo com ele, Ricardo Pádua. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estiver vendo o vídeo. Se gostou, dê like, inscreve e comente, hein? Exatamente, o convite já está aí. Então aproveita e espalha para geral também, né? De repente para os seus funcionários, os seus amigos, o pessoal da sua família. E quanto mais pessoas tiverem acesso a esse nosso conteúdo, eu tenho certeza que o mundo vai ficar bem melhor, né? O mercado vai ficar bom. Histórias inspiradoras de convidados aqui para nos ensinar a trajetória sem erros ou com erros, para a gente não errar e aprender com o erro do próximo. Então, se ligue aqui que hoje você vai aprender muitas coisas. Exatamente. E podemos apresentar o nosso convidado? Não, podemos. Antes do convidado, tem que falar do Henrique. O Henrique! Guimarães.com. Henrique Guimarães, exatamente. Ó, o seu negócio, além, claro, né, de você como cabeça e a sua equipe, você precisa também de um outro empurrão, que é cuidar da sua imagem digital. Por isso que nós vamos apresentar aqui a HGX, Criação de Sites e Marketing Digital. Então vai lá no henriqueguimarães.com, fala com ele, bate um papo com ele, e eu tenho certeza que você vai ter, assim, além de uma assessoria, além aí de um profissional experiente para te ajudar. Seu site está lá apagadinho, ou de repente você nem tem site? Precisa, né? Procure o Henrique, diga a ele que você ouviu aqui no podcast, que tem um desconto especial para você aí. Olha que legal. Essa parte eu não sabia, mas eu quero. Criei agora, então. Henrique, você dá o desconto aí, cara. Se vira. Bom, gente, nessa alegria, então, depois a gente falar aqui do Henrique, vamos agora chamar o nosso convidado, que é uma pessoa simpaticíssima, tem um sorriso largo e agradável. A gente estava aqui já trocando umas ideias. Muito bom. Então agora está na hora de apresentar Mauro, da MAP Locação e Vendas de Máquinas. É o Mauro Pimentel, né, Mauro? Bem-vindo, Mauro. Para mim, antes de mais nada, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nesse Podclips, né? E eu tenho aprendido muita coisa aí, que eu assisto bastante aí, e tenho visto experiências interessantes aí com os parceiros de negócio de vocês, né? Então, para mim, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo muito legal aqui. Nós que agradecemos. Agradece, né, a sua disposição de estar aqui, né? E de pronto atendeu e está aqui. Aí, que bacana. Aí, não é? Trazer histórias para nós aí? Isso. Eu vou deixar a primeira pergunta para você. Porque então, você sabe que eu acelero, né? Aí então, dá um salto. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, sabe, da sua infância. Quem que é o Mauro? De onde que veio? Conta um pedacinho aí, como é que é essa história aí? Eu sou nascido em Belo Horizonte, bem próximo aqui, o bairro São Francisco, né? Bem próximo aqui na região da Pampulha mesmo, né? E eu sou filho de imigrantes que vieram para o Brasil há muitos anos atrás, né? E é uma história maravilhosa a história deles, né, que se conheceram aqui no Brasil, e os pais, tanto de mãe como de pai, eles serviram o exército lá em Portugal juntos. Então é uma história que daria para escrever um livro, sabe? Muito bacana mesmo. A mulher serve o exército? Não, o
Os pais, os né? Avós. Os avós, no caso, seus né? avós, né? Serviram o exército juntos lá em Portugal e um veio, depois outro veio. E não se conheceram lá em Portugal, não? Vieram se conhecer aqui? Se conheceram lá, se viram o exército juntos. Okay. Só que depois cada família foi para um lado e vieram se encontrar no Brasil e foi onde começou. O filho de um namorou com o filho do outro, que eram amigos e aqui surgiu minha família. Né? Aí nasceu o Mauro. Nasceu o Mauro. Então eu sou Belo Horizontino, né? E hoje moro em Belo Horizonte aqui também, né? Na região da Pampulha aqui. Então é assim que, né? É uma família, veio de família mais humilde, uma classe mais média. A minha família veio de família humilde, porque eram eles, na realidade, o meu pai, por parte de pai, ele tinha um patrimônio em Portugal, tinham barcos de pesca, eles tinham quintas, né? E produziam vinho, então, financeiramente, eles eram bem sucedidos em Portugal. Porém, devido à Segunda Guerra, teve uma história da Segunda Guerra, né? Que eles resolveram abandonar tudo, vender tudo a troco de nada e vieram para o Brasil e reconstruíram aqui. Uma família veio para São Paulo, a outra veio para Ouro Preto e vieram como imigrantes, começaram a desenvolver o cultivo da uva. Né? Vieram ensinar os brasileiros como produzir a uva, como cultivava a uva, a vinha, né? E com essa história eles foram se mudando de ramo, de atividade e começaram a construir novamente, né? A vida aqui no Brasil, né? Porque teve que largar tudo para trás. Teve que largar tudo para trás, né? Mas eles não se arrependeram, né? Gostam muito do Brasil, gostam muito dessa terra. Eles estão vivos, os dois? Estão vivos, né? Maravilha. Não, estão vivos parte de pai. A parte de pai. A parte de mãe já perdi os avós, né? Mas o parte de pai, meu pai disse, inclusive, que hoje ele é brasileiro. Apesar de ainda ter um sotaque português, né? Mas ele gosta muito do Brasil e ele fala que aqui é o melhor país do mundo para se viver, né? Clima muito gostoso, muita diversificação de frutas, de alimentos. Então, ele ama o Brasil. E tem parente lá ainda em Portugal? Temos. Eles têm alguns parentes lá, né? Há uns anos atrás, inclusive, visitaram alguns países nas ilhas, né? Porque meu pai veio de uma ilha, minha mãe veio de outra ilha. Né? Então, é uma história muito bonita. Da Madeira, não, né? Não. Açores, né? São Miguel dos Açores e a outra é Água do Pau. Sim. Pé de Lisboa. Eu praticamente... na realidade, lá em Portugal? Pois é, eu sou português que nunca foi para Portugal. Já ia falar que você é viajado. Você foi para a América e não foi para a Europa. Na realidade, né, meu pai me deu essa oportunidade de ter a dupla cidadania através dele, né? Sim. Todos os meus irmãos já foram a Portugal e eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu ainda vou conhecer mesmo. Mas já tem um passaporte europeu? Já tenho a cidadania portuguesa, né? Então é uma coisa boa, né, pra gente, facilita a Europa, tudo no mundo, né? Abre muitas portas para a Europa, né? Legal demais, né? Então, basicamente, é essa a nossa história aqui no Brasil, né? Hoje eu tenho mais 3 irmãos, a minha família, eu sou o caçula, né? Então são... a Rapa do Tacho. A Rapa do Tacho. São duas moças e 2 rapazes, vamos dizer assim, né? E eu sou o caçula da família. E aí, como é que foi? Aí depois você foi para a escola, foi crescendo? Eu fui para a escola, que no bairro São Francisco tem um colégio ali, hoje é o Colégio Adventista de Belo Horizonte, né? Antigo Colorado, aqueles que são da região vão conhecer, né? Então fui criado nesse bairro, estudando, e depois eu fui fazer um curso, um 2º grau, estudei no internato no Espírito Santo, onde eu aprendi muito na minha adolescência, assim, a me virar, né? A gente aprende a colher as consequências daquilo que a gente planta. Então eu cresci bastante, todos os atos. Porque lá você não tem o papai e a mamãe para proteger, para orientar. Então a gente aprende a saber que tudo que a gente fizer, seja bom, seja ruim, nós vamos colher o fruto daquilo que a gente plantar. Plantar não é obrigado, mas colher né? Exatamente. Então foi um crescimento também muito grande para a minha vida pessoal, né? Porque eu fiz novos amigos, aprendi muita coisa, né? E a partir disso aí, quando eu voltei, aí sim eu fiz curso técnico, comecei a fazer um curso superior, onde eu interrompi devido à carreira profissional que eu tenho hoje, né?
e fui trabalhar numa empresa multinacional, né, prestar serviço. Aí seus primeiros trabalhos, empregos foi direto para Xerox? Não, na realidade foi o seguinte, eu comecei trabalhando num posto de gasolina. Ah, sim. Então, Aqui. isso aqui é interessante de saber. Então, eu trabalhei com office boy, né? Aham. Então, eu fazia o serviço de recado, limpava o escritório do posto. Dava um cafezinho. Fazia tudo ali no escritório, eu que tinha que fazer, né? E fazia cobrança, levava cobrança. E o dono do posto de gasolina tinha muita confiança, porque o meu tio, né, também tinha uma transportadora no posto. Então foi uma relação de confiança. O sobrinho que indicou, né, um conhecido que indicou o sobrinho para vir trabalhar. Então foi assim que começou. Então eu também aprendi nessa oportunidade. E uma coisa interessante, né? Na minha época, a gente começava cedo. Como lá em casa eram 4 filhos, a minha mãe colocou todos para trabalhar cedo. Ou você trabalhava em casa com alguma obrigação dentro de casa, né? Ou então, quando nós fomos para a rua trabalhar, minha mãe já começou a colocar também obrigações. Você começou a ganhar dinheiro, então você vai comprar o seu tênis, você vai começar a comprar o seu dinheirinho de tomar sorvete. Isso é importante demais, né? Para o filho seguir sozinho, né? Exatamente. Aprender a andar, né? Então, ele está falando uma coisa interessante, que realmente, assim, na nossa época, a gente podia começar bem cedo com carteira assinada. Exato. Era. Então, assim, foi o meu trabalho inicial foi esse, né? Aí dali eu saía dali, interessante, eu trabalhava meio horário, estudava meio horário. Depois que eu passei dessa fase, que eu fui para o colégio interno, eu também trabalhava. A minha mãe ajudava a pagar o estipêndio do colégio, que o colégio internato era o seguinte, tinha a parte de estudo e a parte de trabalho. Algumas na época, né, hoje já não é assim, mas tinha época que os pais pagavam integralmente. O aluno ia lá só para estudar e morar no internato. Então ele ficava por conta do estudo. No meu caso, eu trabalhava meio horário para ajudar a pagar metade do estipêndio e a outra meio horário eu estudava. Então, chegava de noite, o horário de estudar para a prova era à noite. Né? Então, final de semana a gente estudando, trabalhando, estudando. Então isso aí deu uma visão diferente da gente, sabe? De responsabilidade, desde cedo. De crescimento, saber o valor também, isso, né? Valorizar, né? Valorizar tudo, né? O custo das coisas. Exatamente. Assim, você tinha que... a sua mãe, ela incutiu isso, né? Você vai trabalhar e com o seu dinheiro, as coisas que você quer, você vai adquirir com o seu próprio suor. Exatamente. Minha mãe dizia uma frase seguinte, que mente desocupada é oficina de Satanás. Então ela mantinha os filhos sempre ocupados, ou com música, ou com algum trabalho, alguma coisa assim, para desenvolver e ter algum foco na vida, né? E te ensinou a pescar, não te deu uma vara, né? Não te deu o peixe pronto, deu uma vara, vai lá pescar, né? Exatamente. A partir disso aí, Ricardo, aí eu voltei. Aí eu fui fazer um curso técnico, que a princípio eu comecei a fazer um curso técnico de mecânica, que o meu pai era mecânico de máquina pesada. Aí eu falei, poxa, eu vou nessa linha, porque meu pai vai me dar todo o know-how, já me encaminhava, vai facilitar. Vai abrir o caminho, né? Exatamente. Aí, só que no meio do percurso, eu fui trabalhar numa empresa, prestar serviço para uma empresa multinacional. E eu entrei lá como um motoboy, que era a Xerox do Brasil, né? Então eu entrei como motoqueiro, entregador de peça, na época, para os técnicos, e comecei a fazer uma amizade com todos, e aí eu vi a possibilidade de ser um técnico. E na época, a empresa multinacional, eles ganhavam muito bem, todos os técnicos andavam impecáveis, a empresa fornecia carro. Gravata. Gravata. Eu não entendi como é que mexia com o Tony com a roupa tão branca, né? Não, o treinamento é uma empresa assim, fora do comum. O treinamento deles, você tinha todos a instrução e ferramental, luvas e tal. Era uma empresa realmente diferenciada. Então, por causa disso, eu comecei a vislumbrar uma oportunidade. Então eu falei, eu preciso parar esse curso técnico e preciso ver o curso que realmente atenda a necessidade da empresa, né? Foi aí que eu comecei a estudar eletrônica e aí continuei. Opa, você vai contar aí mais detalhes aí desse processo, que agora eu quero falar aqui da criação de sites e marketing digital do Henrique Guimarães, HGX. E para você entrar em contato, www.henriqueguimarães.com.
Mantenha contato com ele, dá uma ligada, fala com ele, entra no site, vê lá os trabalhos dele. E eu tenho certeza que você vai ficar muito bem servido. Se quer aparecer, deixa acontecer. Ô Mauro, então essa aventura, quando você entrou na Xerox, né, vislumbrado aí com essa empresa, essa multinacional, você já visualizou o tamanho e a possibilidade de você crescer lá? Aí você fez o curso, né? Cobiçando uma vaga lá de técnico, né? Na realidade, uma empresa era, na época, né, era uma das 10 melhores empresas no Brasil. Foi feita uma enquete, né, que, se eu não me engano, saiu na Veja, que era uma das melhores, 10 empresas melhores para se trabalhar no Brasil. Essa aqui era para agarrar mesmo. E a Xerox estava classificada entre essas 10, se eu não me engano, era a segunda empresa. Né? Tinha lá mineradoras, tinha várias empresas lá, dentre elas tinha Banco do Brasil, Caixa Econômica. São empresas almejadas. Era. Então, na realidade, aconteceu até um fato interessante, né? Porque tinha todo um processo, né? Só que eu vim de dentro, lá de baixo. Eu comecei como um prestador, entregando peça como motoqueiro. E aí eu acho que entra uma relação pessoal aí também, né? Onde quer que você vá, você tem que estar qualificado, mas tem que ter uma relação pessoal. E aí eu fazia amizade com todos, como um prestador, eu tentava ajudar todos, não como obrigação, às vezes no horário de almoço, o pessoal pedia para pagar uma conta, eu ia lá e pagava. Você fazia mais. Eu fazia mais. Não com o intuito de ser reconhecido, mas eu acho que aquilo estava já... Faz parte da sua personalidade. Essas pessoas que são notadas, né? Pois que fazem um pouco a mais. De qualquer forma, né, a gente almejava realmente uma vaga ali, né? E eu lembro que foi interessante demais, né? Porque, primeira coisa, uma vez eu fui conversar com os supervisores lá, o que eu precisava para ser um técnico da Xerox. Aí ele falou assim, olha, primeiro você tem que estar qualificado para o cargo que você quer ocupar. Então você estuda, faz um curso de eletrônica. Então foi onde eu tranquei, parei meu curso de mecânica e fui fazer o curso de eletrônica. E aí a gente tinha uma relação de amizade, né, que você cria dentro da empresa. E aí chegou nesse momento que eu fiz o curso de eletrônica. Então eu saía do trabalho o dia inteiro, estudava à noite, chegava em casa 11h30, meia-noite, né, depois do curso de eletrônica. E aí quando eu me formei, que eu peguei o diploma, aí eu fui lá nele. E aí eu levei o diploma e falei assim, olha, minha parte eu fiz. Agora você vai me dar uma oportunidade? Aí uma coisa interessante aconteceu. Porque junto comigo tinham 12 pessoas. E aí entra um diferencial que às vezes assim, a gente tem que estar preparado, né? Nessas 12 pessoas, tinha uma série de entrevistas e a entrevista era rígida. E tinha uns papeizinhos interessantes, algumas frases que eles colocavam assim e sorteavam. E cada um ia lá e tirava um papelzinho. E eu lembro que uma foi o seguinte, estava assim, você está no Polo Norte e você precisa vender uma geladeira. Como você faz para vender essa geladeira no Polo Norte? Que missão, hein? E aí na hora tinha assim, 10 pessoas ali para você concorrer, ao mesmo tempo a diretoria toda ali, os entrevistadores, né, os psicólogos e tal, para ver a sua reação, a sua desenvoltura, o seu comportamento. Lógico, né? Então, aí você falava que, né, aí você tinha que inventar uma história, né? Criar uma história ali convincente, né? Eu lembro de uma outra fase também, que foi o seguinte, você foi num cliente, atendeu o cliente, e chegou lá, você está dando uma manutenção na máquina, e de repente você deixou cair o toner, que é o pó, né, vamos dizer assim, no tapete do cliente. Só que o tapete do cliente ele é persa, é um tapete importado, que não existe no Brasil para vender. Como que você vai fazer mediante essa situação? Então, na realidade, aquilo ali era para ver uma desenvoltura, como que você se saía. Então, aí entrou um diferencial. Na minha época, nessa turma toda que estava lá, eu e mais 2 só que tinham uma carteira de motorista. Então, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui agora? Né? Você que está aí do outro lado da tela. Você tem que ter sorte. Às vezes a sorte chega para a gente. Mas você tem que estar qualificado e preparado. E eu estava naquele momento qualificado para aquilo que eles precisavam. Faça a sua parte que eu te ajudo, né? Exatamente. Então, isso aí foi um pontapé inicial para mim.
E aí, como eu tinha uma gama de relacionamento ali dentro da empresa, aí entra o relacionamento com os amigos, né? Muitos ali, colegas de trabalho ali, tudo que eu não sabia eu perguntava, não tinha vergonha, e o pessoal ajudava, a gente ajudava também. Com isso, eu me desenvolvi dentro da minha área, da minha expectativa que eu tinha ali dentro da empresa. Não tive problema nenhum, foi onde eu comecei a ter uma visão de técnico, e é onde eu comecei mesmo a minha carreira profissional ali na empresa, foi a partir daí. E uma empresa excepcional que qualificava as pessoas, mandava treinamento especializado. Então, realmente, investia mesmo, né, no investia naquele prestador, no funcionário, e também cobrava, né? Mas a postura, aqueles que correspondiam tinham oportunidade de crescimento. Mas eu fiquei curioso com uma coisa. Como é que vende a geladeira eu no já Polo ia fazer Norte? essa pergunta. Você se lembra? Não, aí a gente falava, não, é porque tem a troca de calor, né? Que a geladeira, ao mesmo tempo que ela faz o picolé, que ela gela, o motor esquenta. Então tem uma troca. Você pode, no momento que não tiver gelo, você pode esquentar sua mão no motor. Você tinha que ter alguma saída. Eu acho que foi essa que foi a minha saída. Porque a geladeira, na verdade, ela não gela nada, né? Ela tira calor, né? Exato, tem uma troca de calor que ela faz, né? O ar-condicionado, a geladeira é uma troca de calor, né? Então, foi isso que eu Boa saída, boa saída. Você está falando aí, Mauro, e como que é super importante, né? A gente está preparado para a sorte. Porque a sorte sem preparo também, ela não vale muita coisa. O que eu quero dizer com isso? A gente vê hoje, principalmente os jovens, né? Perdendo tanto tempo. E lá na frente, essa questão principalmente da escola, né? De não valorizar. A escola hoje está muito diferente do nosso tempo. Eu acredito que tanto você quanto o Ricardo vão concordar. Era diferente, né? A gente tinha o respeito pela autoridade, né? Coisa que a gente não vê muito hoje em escolas. Né? Quem manda hoje são os alunos. Perdeu, né, a autoridade, perdeu. E aí eu fico vendo que, de repente, aquela aula ela vai ser decisiva no futuro, né? Numa entrevista, enfim, alguma coisa. Porque tudo na preparação, ali, né? Na preparação sua, nossa mesmo, né? Para o futuro. O conhecimento, eu falo com as pessoas que trabalham junto comigo na empresa, que são colaboradores nossos lá da empresa, eu falo que a única coisa que as pessoas não conseguem tirar de você é o seu conhecimento. É aquilo que você adquire de conhecimento. Você pode não ter bem nenhum, mas se você é um profissional que tem um conhecimento, você é diferenciado no mercado. O conhecimento dá poder, né? Exatamente. Então, você tem um diferencial no mercado. E hoje, o que acontece é que, por causa da internet, por causa da mídia hoje em dia, né, a facilidade do celular também, os jovens e crianças às vezes perdem muito foco, realmente perdem muito tempo com a oportunidade que, na realidade, a internet ela traz muito curso gratuito, muito conhecimento que poderia ser canalizado para a vida profissional, para o desenvolvimento, e às vezes perdem com várias coisas que não levam a lugar nenhum, né? E também essa questão dos próprios alunos não valorizarem, né, essa fase de aprendizado. Verdade. Então, e lá na frente, às vezes, algo ali que pode ser decisivo na vida deles, mas vai faltar, porque, tipo, lembra lá atrás, você não valorizou, você não, né? Até eu tinha um professor na faculdade que falava assim, escola e aula é o único produto que você quer comprar, mas não quer levar. Porque você compra e não vai à aula, pô. Você quer ficar lá fora, põe a chamada aí pra mim, a presença. E o interessante é que a oportunidade, às vezes acontece aquele momento para a pessoa quando está preparada. Aí, às vezes, vem a oportunidade para você, mas você não se qualificou. Você não se preparou. Aí a oportunidade foi embora. Quando você quer pegar, já era. Dificilmente volta. Não tem jeito, às vezes, o professor falava também comigo. Ele falava, a oportunidade é como um cavalo, você tem que pular na hora certa. Nem antes nem depois, senão você vai se esborrachar. Mas é muito legal a sua história, a sua trajetória que a gente está conhecendo até aqui. Senão que você é um cara que tem garra. Né? Porque também tem aquela coisa, né? Vou esperar cair tudo do céu. Porque não foi nada fácil, né, Mauro? Imagino eu que, até mesmo essa questão de ser um motoboy lá da Xerox, para você fazer a transição para um curso de técnico ali, teve essa pessoa que você falou, que estendeu a mão, mas eu tenho certeza que outros
Tentaram te impedir, não foi isso? Não, até mais do que nunca hoje, né, Ricardo? A gente está vendo esse mundo globalizado que a gente vive. A disputa cada vez é maior, né? Na vida, vamos falar na área profissional. Você, mais do que nunca, você tem que estar qualificado. Na minha época, quem falava inglês era diferenciado. Hoje o cara fala inglês, o cara fala às vezes 2, 3 idiomas, o cara tem um curso superior, e isso é o padrão. Já não é um diferencial. Né? Então, o que acontece? De certa forma, isso exerce até uma certa pressão sobre os nossos jovens e nossos adolescentes. Né? Mas hoje também as ferramentas que existem são muito maiores do que antigamente, do que a gente tinha. Antigamente o curso de inglês era caro, né? Hoje é muito mais acessível. Até a faculdade mesmo não era acessível, né? Exatamente. Então hoje depende muito também do próprio indivíduo aproveitar as oportunidades e ter um feeling daquilo que realmente ele quer, daquilo que ele tem. Eu acho que depende da pessoa mesmo, né, cara? Depende de cada um mesmo. Agora, é por isso que eu falo que eu acho que assim, todos nós temos potencial, sabe? Todo mundo tem. É verdade. Ela, às vezes, ela não se conhece, ela não sabe do que ela é capaz de fazer. Ou então fica também aquela coisa assim, taxada de um paradigma, igual na rádio. Eu entrei de office boy também. Mas aí eu falava assim, não, porque eu vou crescer aqui dentro, que eu quero crescer aqui dentro, que eu quero crescer aqui dentro. Então as pessoas falavam comigo, ó, eu tenho 15 anos que eu trabalho aqui, o outro tem 20 anos que trabalha, você vai entrar nesse cargo, você vai morrer nesse cargo aqui. Eu falei, mas isso não depende da empresa, isso depende de mim. É verdade. Né? Então eu saí lá diretor de uma empresa, do grupo. Passei por alguns cargos, né? Tive tudo isso. Quando eu assumi uma gerência de uma empresa lá, ficaram rindo de mim, debochando da minha cara, colocando apelido em mim, chamavam o cara anterior. Isso aconteceu comigo. Não é? Quando eu era motoboy, eu saía lá, engraçado, eu tinha uns amigos que eram motoboy também na empresa, né? E aí eu saía de lá, ia pra escola. Dava 6 horas, eu já montava na moto e ia pra escola. E os caras ficavam brincando, alguns iam jogar bola, os caras, por que você vai estudar? Isso não vai dar em nada, você nunca vai ter oportunidade. Mas eu não pensava assim, né? E aí entra também o relacionamento dos pais, da família, de incentivar, né? E de falar, não, filho, você vai ser E a própria pessoa também, depende muito dela. Não, mas isso vem muito da família, né? Assim, não que a responsabilidade é da família, mas tudo ali vem do berço. Como é que os seus pais, eles, né, vão te colocar uma pessoa empoderada se não vier isso desde criança? Se houver limitações, você não vai dar em nada, você não vale nada. O reforço, segue igual seu pai, segue igual seu tio. E interessante que isso aí também não tem a ver com o nível social. A gente vê que tem pessoas que nasceram no berço de ouro e não tiveram desempenho. E tem pessoas que nascem, às vezes, num lar simples, que não tem nem um chão batido, vamos dizer assim, né? Num barracão, vamos dizer assim, né? Pessoas sem poder aquisitivo nenhum e se destacaram, se desenvolveram, porque depende dessa garra, desse foco, né? De realmente saber o que querem na vida e direcionarem para aquilo que querem fazer, né? A gente vê muito hoje empresários de sucesso nos seus negócios, e se você vai olhar, estudar a vida deles, ou quando você ouve um depoimento deles, são pessoas que não tinham condições nenhuma de estar ali por causa da condição social, mas que romperam essa barreira da dificuldade e até mesmo da família, né? Tipo, ninguém aqui prosperou. Mas eu vou fazer diferente, eu vou prosperar. Eu acredito que, igual não tem uma frase que fala assim, ó, tempos difíceis formam homens fortes, né? Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. Então é um ciclo. Então se você nasceu no berço de ouro, então seus tempos são fáceis. Então você vai ser um cara fraco. Não precisa fazer muita força, né? Já tá tudo ali, na agora que nasceu lá, igual onde eu nasci, da maneira, né, que foi muito humilde, muito pobre, muita dificuldade. Então, aquela questão, igual eu sou de Divinópolis, eu falava que tinha uma criança lá que nasceu, começou a andar com 3 meses. Porque ele era tão feio, mas tão feio que ninguém pegava ele. Aí teve que andar. É o tempo difícil, fez o cara forte. Exatamente. A dificuldade transforma a gente, né? Então, assim, até, de repente, muitas pessoas com seus negócios estão aí à beira do fracasso, já a ponto de jogar toalha e desistir, né? Porque a situação realmente não está boa. Enfim, quem é empreendedor no Brasil sabe que não é nada fácil. É verdade. E aí,
a pessoa desiste, mas é um sonho dela e algo que ela já fez tanto até aqui, e aqui tem um obstáculo, e daqui para lá ela está perdendo as forças para transpor isso. Exatamente. O que acontece que eu vejo hoje, né? A gente tem que aprender aprender cada dia mais a modificar. Um autoaprendizado, a gente tem que estar observando aquilo que está em nosso ao redor, porque não existe nada estático. Eu tenho um amigo que ele é empresário, que ele fala assim, ou você está crescendo, ou você está diminuindo a sua empresa. Sua empresa, muito difícil ter uma empresa que fica naquele estágio continuamente. E para que isso aconteça, você tem que estar sempre olhando ao seu redor, buscando fazer diferente, buscando inovar, buscando, através dos seus erros, ver o que pode ser modificado. Acompanhar o que está acontecendo em todo o tempo, né? Porque você tudo fica muda, as coisas mudam num tempo muito rápido. Então, se você falar, mas meu pai fez assim, meu avô fez assim, eu vou fazer assim. Né? Nem sempre isso acontece. Não, né? Os tempos eram outros. A gente está vendo aí. Tem gente que ainda resiste estar no digital, né? Sim. Por que a Olivetti faliu, né? Era a maior fabricante de máquina de escrever. Aí quando surgiu o computador, falou, triplica a produção de máquina de escrever, porque isso aí é passageiro. A Morreu. máquina fotográfica, né? Tive a máquina fotográfica, a Fuji. Né? O pessoal fazia tudo revelação de foto e ganhava muito dinheiro com aquilo. Só que surgiu o digital, agora o cara manda a foto por e-mail, pelo WhatsApp. E a Kodak, o que ela fez? Ela parou. Exatamente. Não acompanhou. Falou, não, isso aí também isso é passageiro, pronto. Morreu também a Kodak. Agora, uma coisa interessante que eu vejo também é o seguinte, quando você vai montar uma empresa, você vai montar o seu negócio, a primeira coisa você tem que buscar o conhecimento. Eu, assim, errei muitas coisas que hoje eu não erraria novamente, porque eu não tinha o conhecimento, meio que foi na marra, assim, né? A gente foi, pega daqui, pega dali, e vai fazendo, e vai vendo o que vai acontecendo. Quando, na realidade, a gente tem que se preparar antes. Então, se você tem uma condição, você vai montar o seu negócio, você procura saber informação, se prepara, se qualifica, porque nem sempre é aquilo que parece. Às vezes você vai montar uma determinada coisa, um determinado ramo, aí você fica vislumbrado, olha lá, o Ricardo está ganhando dinheiro. Você vê o outro ali achando que está ganhando dinheiro. O Ricardo está ganhando dinheiro, ele tem um padrão, ele viajou agora para os Estados Unidos e está gastando dinheiro. Mas não sabe o que ele fez para chegar até ali e o que ele faz. Então, como ele se qualificou, como que ele aprendeu, como que ele está aprendendo cada dia mais e buscando inovar, buscando se qualificar. Esse é o diferencial das empresas hoje que sobrevivem, principalmente no nosso país. Ô Mauro, tem gente, por exemplo, tem empresa, ou já tem muito tempo, ou agora, recente, e quando você pergunta o objetivo da empresa, a missão, ela não sabe falar. Ela tá aqui, você pergunta, para onde você quer ir? Ela tá bem perdida ainda. Quer ganhar um dia, o pão de cada dia. Às vezes é isso. Exatamente. Eu comecei, assim, interessante que a minha empresa mexe com locação de equipamentos, né, multifuncionais, impressão para gráficas de grandes formatos e pequenos formatos, né? Então eu comecei com um equipamento só. Peraí que você vai falar mais sobre isso aí. Segura. Tudo bem. Deixa eu falar aqui da HGX, criação de sites e marketing digital. E o nome do cara é Henrique Guimarães. Então acesse o site, bate um papo com ele, conversa lá. Eu tenho certeza que ele vai fazer assim, algo bacana para você, entendendo aí do seu negócio, para você inserir a sua empresa no digital, que é para ontem. Já era para você estar lá. Então, fala com ele lá, www.henriqueguimarães.com. E pode pedir o desconto ali que você ouviu no podcast aqui, que fala que o desconto, se ele não te der, eu te dou o desconto, tá bom? Uau. E aí, você tá falando aí que você começou com... O que aconteceu, né? Eu trabalhei nessa empresa. Na Xerox. Na Xerox. Isso, aí ficou quanto tempo lá? Aí eu fiquei mais de 10 anos. Né? Mas como é que antes de você ter a máquina lá, surgiu um sonho, uma ideia? Como é que foi isso? Na realidade, o que aconteceu? Na época eu era solteiro. E eu atendia interior de Minas Gerais. A partir de Nova Lima eu ia até depois de Mariana, né? Atendia todas as empresas ali, mediações, né?
e eu tinha que voltar. A princípio eu dormia lá, mas depois de um tempo eu casei e precisei vir para casa todos os dias. E começou a ficar muito cansado, essa ida e vinda. E aí surgiu um pensamento, né, de montar meu próprio negócio. Só que a gente tinha um contrato de fidelidade com a Xerox, né, então a gente não poderia ter equipamentos nossos. Foi onde o pessoal que saiu da Xerox montou uma empresa e me convidou para vir, mas para morar em Belo Horizonte, no mesmo ramo. E aí eu falei, tudo bem, eu vou com uma condição, porque hoje você sai de uma empresa que era renomada, estava há muitos anos, estável, ganhando bem, tranquilo, para sair teria que ser uma coisa que prometesse alguma coisa que valesse a pena. Aí eu falei assim, eu vou com uma condição, eu preciso sair 1 hora mais cedo todo dia, porque eu tenho um sonho de montar meu próprio negócio, que seria locação de equipamento de impressão, né? E aí, como essa empresa atendia mais o mercado corporativo, que são grandes empresas, ele falou, não tem problema nenhum, porque o seu alvo cliente é diferente do meu, da nossa empresa. Desde que não haja conflito, né? A gente não vai oferecer máquina no meu cliente, claro. Então a gente tem uma relação de parceria, e foi acordado assim. Foi onde eu comecei a comprar o meu primeiro equipamento. E interessante, né? Eu vim de uma família, meu pai é muito conservador. Meu pai sempre trabalhou, depois dessa fase dele toda, de imigração para o Brasil e tal, ele começou a trabalhar numa empresa estatal, e aí ele era muito conservador, que a empresa tinha o salário, o 13º, as férias, aquilo para ele era muito importante. Então ele sonhava para o filho dele algo assim, né? Então, ele falou, você vai sair de uma empresa para você trabalhar por conta própria, você vai largar tudo, a estabilidade, né? Para sair. Alô. A procura é grande, Faz parte. Você vai sair da empresa que você está seguro, está estável, para ir para um lugar que você não sabe onde começar um negócio seu. E se não der certo, aí você não consegue voltar mais e tal. Foi assim que ele falou, não, se eu fosse o senhor não sairia não. Só que eu já estava decidido. Aquilo já estava latente no seu coração, já estava aqui. É o que separa o cara de ser CLT e ser empresário. É o medo. Seu pai tinha medo. Meu pai tinha medo. E ele colocou isso pra gente. Aí eu falei, pai, não, eu já tenho uma segurança, que é esse amigo meu que me chamou para trabalhar. Agora eu vou ter uma outra oportunidade, que é montar meu próprio negócio. E aí eu montei. E aí o que eu fazia? Eu trabalhava o dia inteiro para essa empresa. Quando dava 5 horas da tarde, eu ia atender o único cliente que eu tinha. Depois, chegou um determinado momento que esse cliente pagava 4 vezes o meu salário naquela empresa. Aí ele justificava. Aí eu fui lá falar com o dono da empresa, que tinha me convidado. Eu tinha feito um projeto de ficar 3 anos, eu acabei ficando 4 anos com eles, né? Aí eu falei, olha, eu queria agradecer a oportunidade, mas felizmente não vou conseguir continuar com vocês. Aí o cara ainda tentou me segurar, mas será? Você tem certeza? Aí eu tive que falar com ele, poxa, eu ganho 4 vezes com um cliente se eu perder esse cliente. Agora você imagina, se eu tiver 3 clientes desses. Aí ele não teve argumento. E foi onde começou. Aí eu comecei com uma máquina e comecei a dedicar mais tempo. Você importou a máquina? Você importou essa máquina? Não, na realidade, essa máquina comprei de uma pessoa que importava. Sim. E aí as coisas vão surgindo na medida que quando você foca, as coisas vão abrindo as portas e vão surgindo as ideias. As informações vão chegando, né? Vão surgindo as ideias, o mercado começa a te ver diferente, as empresas, as pessoas. E aí, sempre tem um amigo, né? Tem um amigo aqui que ele não tinha um conhecimento técnico, mas ele tinha toda a estrutura, o know-how de financeiro e relacionamento lá fora para importar a máquina. E aí ele falou assim, Mauro, eu estou precisando de você, vamos fazer uma parceria, eu te ajudo e você me ajuda. Eu falei, mas como? Eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, você vai viajar comigo para os Estados Unidos, você vai escolher, porque você conhece as máquinas, tecnicamente você vai selecionar os equipamentos, e eu vou trazer para você o equipamento que você selecionar junto com os meus equipamentos. Então eu vou te ajudar e você me ajudar. É o enviado de Deus esse aí, né? É o enviado de Deus. Aí eu peguei, eu lembro que o único dinheirinho que eu tinha, falei, gente, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Nem dinheiro para comprar o equipamento eu não tenho.
Aí eu fui lá, cheguei lá, escolhi os equipamentos para ele, na hora de comprar o meu, eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, não, vou fazer o seguinte, põe junto com as minhas máquinas aqui, o equipamento que você quer, chega lá, a gente divide, você começa. Então foi uma pessoa que me ajudou demais, né? E aí começamos uma parceria, a ponto de que depois ele mudou para os Estados Unidos, me recebia na casa dele, a gente escolhia a máquina, eu ia lá e até hoje nós somos muito amigos, muito parceiros de negócio. Ele mora lá ainda? Ele tem casa lá e tem casa no Brasil. Pode falar o nome dele aí? Pode, é o Silvino Braga. Silvino Braga, Silvino Braga, amigão do peito aí, viu, Silvino? Muito agradecido. Uma figura dessa aí tem que ser lembrada, né? Silvino Braga, viu? Ele está na empresa Norte de Minas, Motos Claros, né? E hoje ele é aposentado, mas a empresa continua, ele delegou pessoas, sócios, a empresa continua, está indo bem, a empresa também, atende Norte de Minas, Sul da Bahia, todo ali, no mesmo ramo de atividade que a minha, que é locação de equipamentos, venda e outsourcing, né? De prestação de serviço de impressão digital. Como que é importante, né, a gente ter alguém que segura a nossa mão. Verdade. Isso para tudo, em qualquer área da nossa vida, isso é importante. E o que o Ricardo falou, esse enviado de Deus, né, isso é importante. E assim como a gente recebe, a gente tem também... Isso, né? Você colocou uma coisa, um ponto. Hoje eu tenho um amigo também que começou do nada, com impressora pequenininha. Como eu já estava nesse know-how de viajar para os Estados Unidos e tal, um belo dia ele quis ir comigo. Eu falei, não, vão comigo, eu te mostro. Porque hoje, Ricardo, tem mercado para todo mundo. Às vezes você pensa assim, pô, mas eu vou alimentar o meu concorrente? Na realidade, eu penso que às vezes o meu concorrente não é meu concorrente, ele é meu parceiro de negócio, meu aliado. Óbvio, existe uma relação que você tem que escolher quem são essas pessoas, porque existe uma relação de ajuda também. Eu ajudo e eles me ajudam, é uma troca, né, de conhecimento. Tem coisas que de repente eu não consigo atender, a empresa dele vai atender, ou coisas que a empresa dele não vai conseguir, eu vou atender. Então existe mercado para todo mundo, não precisa ter às vezes uma disputa que o cara fala, estou alimentando o concorrente. Não, pô, conversa, faz um acordo, né, tenta se ajudarem, né? Óbvio que isso não consegue fazer com todo mundo, mas realmente existe esse tipo de pessoas que te dão o braço, que você, contrapartida, também ajuda, né? Você aprende, né? E vê quanto que aquilo ali foi benéfico para a sua vida. Exato. E por que não fazer para outro? E é saudável para ambas as partes. Mas a maioria não entende isso. A maioria acha que isso é inimigo. O adversário é inimigo. Pois é, infelizmente. Né? Infelizmente. É uma pena, né? Porque às vezes tem gente que padece por causa dessa mentalidade muito fechada, né? Tipo assim, não vou colar com fulano... Eu tenho vai tomar meus clientes, vai tomar meus clientes. Eu tenho uma relação de alguns empresários, de amigos, dentro da mesma área, que lá de vez em quando a gente sai para almoçar, a gente troca informação, que é bom para todos. Olha, empresa tal está nessa situação, cliente tal, o cliente tal te procurou porque ele está numa situação difícil. Então tem situações que na realidade eles se ajudam, né, mutuamente. Então, quando eu saio com esses amigos para almoçar, para mim é um crescimento muito grande. Porque eles... Concorrente, às vezes nem é concorrente direto, né? É o vizinho da porta ao lado. O cara não quer compartilhar ali uma informação, alguma coisa que pode agregar valor, né, no mercado, no negócio da outra pessoa. Na realidade, eu já vi muitas empresas perderem a oportunidade, porque, de repente, você tem dentro da sua empresa um certo nível de conhecimento que o outro não tem. E, de repente, você deixa de conseguir uma empresa maior. Se vocês unissem forças, vocês conseguiriam potencializar muito mais e atingir um objetivo, uma lucratividade maior, muito maior. Então, hoje, o cara, às vezes, é até seu concorrente, amanhã ele pode ser seu aliado, seu parceiro de negócio. Recentemente aconteceu, não sei se vocês viram, o presidente do Cruzeiro, o Pedrinho, com o Menin, eles abraçados, né? Aí, tanto a torcida do Atlético quanto do Cruzeiro não aceitaram.
né? Tipo assim, é rival e pronto, acabou. Mas, gente, ali se tratava de 2 bilionários, né? E de repente ali, até naquela conversa ali, surgindo alguma parceria, algum negócio e tal. Exatamente. Então, eu vi por outro lado, eu falei, poxa, tem até a torcida, né? Eu gostava muito de futebol, sofri com futebol, com Cruzeiro e tal. Aí uma vez eu fui era um campeonato, acho que 99, que o Cruzeiro custou classificar e o Galo veio depois e classificou. O Cruzeiro classificou bem e o Galo veio custando classificar. Aí foi pro mata-mata. O Galo vai tirar o Cruzeiro. Aí eu fiquei daquele jeito lá, né, revoltado. E eu tinha carteira de empresa, eu trabalhava na rádio, eu tinha acesso aos bastidores, ao vestiário, aquelas coisas, ia sair onde que os jogadores saíam. Aí eu fiquei lá esperando, puto da vida, de olhando eles lá. De repente tá saindo os jogadores do Cruzeiro e do Atlético, tudo rindo e abraçados. Tudo abraçando, rindo. Aí eu fiquei, cara, a gente se matando aqui, sofrendo por esses caras aí, ó. Esses caras de maior amizade. Aí. Desse dia em diante, parei de sofrer com futebol. Interessante. Esses dias aconteceu uma coisa interessante aí. Morre do coração. Morre do coração. Eu tenho um amigo que é empresário e o foco dele, a empresa dele é muito maior do que a minha, né? E se eu analisasse, o cara é meu concorrente, eu perderia uma oportunidade. Na realidade, eu tinha um conhecimento de um determinado equipamento, de uma marca, né, de impressoras, que ele tinha importado um lote dessas marcas. Só que ele estava tendo uma dificuldade, que ele tinha mandado essas marcas para um determinado estado do nosso país, e lá ele teve uma dificuldade de suprimentos, de conhecimento técnico para atender essas impressoras. Ele comprou outro lote de máquinas e mandou lá para atender o contrato do cliente dele. E aí ele trouxe essas máquinas semi-novas, pôs na empresa dele, não sabia o que fazer com a máquina. Então ele me ligou, uma oportunidade aqui, estou com uma série de máquinas aqui, você não quer pegar essas máquinas não? Tal, eu te faço um preço diferenciado, uma condição diferenciada para você pagar. E para mim foi uma oportunidade. Então, ou seja, se eu tivesse esse cara como um concorrente, não como um aliado, eu perderia essa oportunidade. Então ele me ajudou, eu ajudei ele nesse sentido que ele ficou livre das máquinas e para mim somou demais, porque eu tinha o conhecimento que a empresa dele não tinha para colocar as máquinas no meu cliente, no meu mercado. Então, essa é a visão que a gente tem que ter hoje, né? De repente, não dá para você fazer aliar com a pessoa hoje, mas amanhã é outro dia. Ou ver também, assim, tirar essa negatividade, né, em cima, porque é concorrente, né? Mas, de repente, ali tem uma oportunidade de negócio. Exato. E também o seguinte, é interessante que o mercado às vezes é tão disputado que chega a um certo nível que nem um cara ganha, nem outra empresa ganha, nem a outra ganha. Porque eles puxa daqui, puxa dali, aí chega um determinado, poxa, peraí, nós estamos aqui, qual o objetivo da empresa? Porque eu acho que o objetivo de toda empresa é visar lucro, dar lucro também, né? Um dos objetivos. E um fica disputando com o outro, cada um baixa o preço mais, prostitui o mercado, ninguém ganha. E não deixa o outro ganhar. E no final da conta ainda atende o cliente mal. Porque ele não consegue atender no padrão que o cliente precisa ser atendido. Porque deu um preço fora da realidade, né, do mercado. Né? Exatamente. Eu acho que aí fica uma lição muito valiosa, né, de você não ver o seu concorrente como um adversário, né? Como adversário, ele é seu aliado. Ele é aliado. Exatamente. E uma coerência, né? Tem mercado para todo mundo, tem níveis de clientes para todo mundo, né? Às vezes você quer Dentro do nicho tem outro nicho. Tem outro nicho, tem várias oportunidades. O próprio cliente, às vezes, ele tem mais um feeling com a sua empresa do que com a empresa maior. Já aconteceu na minha empresa, de uma certa empresa, eu não vou citar o nome, que ela era muito grande, vamos dizer assim. Então, quando ela cresceu demais, um cliente pegou e me ligou e falou, Mauro, eu queria que você viesse fazer um atendimento aqui para mim. Aí eu fui lá, conversei com o dono da empresa, ele falou assim, cara, a partir de hoje eu queria fechar um contrato com você. Eu falei, mas poxa, mas você é atendido pela empresa tal, que é uma empresa grande. Eu falei, cara, a empresa ela cresceu tanto que hoje eu ligo com 0800 e aquela burocracia. Ele é só mais um. Eu sou um número lá e o cara não me conhece. Quando eu preciso, se eu ligo para você, você resolve na hora. Então, ou seja, nem sempre a maior empresa é a melhor empresa. Então, realmente, você tem que ter domínio daquilo que você faz, tentar atender o seu cliente da melhor maneira possível, né? E desenvolver métodos de trabalho que o seu cliente fique satisfeito, né? Para que ele não tenha necessidade de buscar o seu concorrente. Eu sei disso porque eu sou cliente seu, né?
E eu vejo a grande diferença, que eu também já tive em outras empresas também, que eu era mais um, era 0800, mandavam um chamado por e-mail 2 dias depois, que eles te retornavam, aí não tinha uma relação, né? Então nesse ponto eu sou conservador também. Que qualquer coisa eu ligo para você direto, né? Eu falo, uma hora eu tô com um problema, me ajuda aqui, cara. E uma coisa interessante também, que às vezes é o seguinte, quando a sua empresa às vezes é menor, às vezes, né? Você tem uma flexibilidade de direcionar um atendimento diferenciado para cada perfil do seu cliente. Se uma empresa às vezes ela é muito grande, ela tem um contrato específico, padrão para todos. Quando eu tenho uma relação, igual o Ricardo colocou aqui agora, né? A gente tem uma relação não só de comercial, mas a ponto de chegar a uma relação de amizade. Então, ele abre para mim coisas que a outra empresa não abriria. Exatamente. E eu também falo com ele, Ricardo, até aqui a gente consegue fazer. Daqui para lá é especulação, porque existe isso, existe aquilo, existe aquilo outro. Então, eu vou mostrando para ele também o que é real e o que não é real, o que é especulação. Isso torna o relacionamento das empresas saudáveis. Isso. Porque você sabe realmente, não, isso é verdadeiro. Isso não é, isso é fake, isso é especulação. O cara está querendo aproveitar, está fazendo falando mentira só para especular e ganhar no preço. Então, mas isso, essa troca de informação é muito importante. É verdade. Faz o crescimento seu, do outro, eu posso levar informação do meu cliente, de concorrente. E saudável, né? E o interessante aqui, agradecendo já a nossa parceria aqui, porque o Ricardo aqui, não é porque está na presença dele, mas ele já me indicou vários amigos dele para ser meu cliente. E hoje eu tenho clientes que são amigos do Ricardo. Então, olha que interessante, né? Se ele poderia pensar, poxa, eu vou indicar uma outra pessoa para ser meu concorrente, o cara vai rodar aqui na minha empresa, em vez de rodar lá na empresa dele, mas só que a visão dele vai além disso, né? O cara está do outro lado da cidade, o cara está numa posição geográfica diferente, ele nunca vai sair de lá para vir atravessar a cidade para rodar aqui. Então, por que não ajudar o cara que está do outro lado? E aquele detalhe, né, Ricardo? Você joga... existe um provérbio na Bíblia que diz: lança o teu pão sobre as águas que um dia o acharás. Então, você está plantando, você está semeando, você vai colher um certo dia. E tudo aquilo que você planta... Eu já ensinei amigos meus serem meus concorrentes, né? Exatamente. E você abre o copiador, faz isso, tá lá, tem 3. Exatamente. É bacana isso, que até com o próprio concorrente, você só vai crescer com o seu concorrente. Porque senão você fica no comodismo. No comodismo você não sabe se você está agradando ou não, se está fazendo certo ou errado. Então o concorrente, ele é muito bom. E quanto mais você indicar, melhor, porque até porque eles que vão puxar a qualidade do seu trabalho. Engraçado, hoje a nossa empresa, a MAP, ela aloca máquina num raio de 100 km de Belo Horizonte. Então eu tenho máquinas fora de Belo Horizonte. Então eu tenho uma máquina alocada num cliente lá e o cara falou, poxa, mas você alugou uma máquina aqui na mesma cidade para outra pessoa? Aí eu peguei e falei assim, olha, a pessoa ia alocar a máquina, ela ia comprar a máquina e alocar. O que é melhor? Ela alocar na minha mão, que eu vou ser coerente, eu não vou fazer uma concorrência desleal porque você é meu cliente, eu nunca vou chegar e colocar um preço lá embaixo para o cara, porque ele está começando, e vou deixar você, que é meu cliente, na mão. Não é muito melhor a gente fazer uma coisa assim, coerente, que aí vai depender do seu diferencial de tratamento. De qualquer forma, ele vai ter a máquina, né? Se é com você ou com o outro. Exatamente. Melhor você ganhar do que o outro. E aí, outra coisa ainda, eu padronizo. Então, ou seja, o seu diferencial, o diferencial dele não vai ser o preço. Agora, e se ele alugar no outro cara que for mais barato do que eu? Acaba sendo pior para você. Aí a pessoa, não é que eu convenci não, mas ela amenizou a situação. Não, mas está certo, é isso mesmo. Mas é porque tem coerência nisso. Exato, né? então a gente dentro do mercado hoje, a gente tem que ser coerente, né? Tem que ser ético, né? Existe um padrão você tem que ser ético, até aqui dá para minha empresa aí, o padrão de transparência, de honestidade que você tem que ser com o seu cliente, né? Eu acho que isso é que é saudável dentro do negócio, que faz ser duradouro, né? A gente aprendeu aqui, a minha empresa, nós aprendemos muito nessa pandemia que a gente teve há pouco tempo aí, né? A diversificar produto. O que fez o diferencial da minha empresa foi exatamente esse relacionamento com os meus clientes antigos. Eu tenho cliente de 10 anos, de 12 anos, que tem preço mais barato do que a minha empresa, mas eles não mudaram. Porque eles falaram, poxa, eu sou tão bem atendido, existe uma coerência, a pessoa me ajudou tanto, a pessoa me ajuda tanto, por que eu vou ir para um desconhecido? Né? Por que eu vou largar uma coisa que hoje
me atende, eu tenho confiança, tenho uma relação para um relacionamento correr novo, risco, né? Correr risco, né? E se não der certo? Então, isso é muito interessante. E na pandemia, você falou que diversificou, né? E como para todo mundo, aquilo veio como um choque, né? A gente entrar na pandemia, passar por ela e depois o final que foi... Estava tudo incerto. E aí você falou que você diversificou. Você encontrou a solução rápida? Como é que foi? Ô Rose, foi o seguinte, na realidade, a gente ficou ocioso. Meus clientes trabalhavam 30% do faturamento. Na realidade, o meu faturamento na pandemia não pagava o custo fixo da empresa. E aí ficou um risco. Você tirou do fundo de reserva e começou a bancar. E uma coisa que nós fizemos, né, nós não mandamos ninguém embora. Nenhum dos nossos parceiros de negócio, a gente dispensou. Foi o momento da gente conversar e falou, gente, olha, infelizmente é o momento da gente segurar, não vai ter aumento, a gente vai ajustar alguma coisa aqui, mas é o momento da gente organizar a casa, vamos dizer assim, e buscar um negócio diferente. Então, eu vi dentro da minha empresa, por exemplo, uma oportunidade de montar um ponto de coleta do Mercado Livre, por exemplo. Então, eu usei a minha estrutura, sem agregar nada a mais, e simplesmente mostrei para as pessoas que trabalham comigo, olha, a gente tem que buscar alguma coisa para agregar. Então, essa questão do Mercado Livre hoje, não vou falar que ganhei dinheiro com isso não, mas foi alguma coisa que ajudou a bancar esse diferencial, né? E depois, nisso aí também a gente começou a rever coisas que a gente não via antes, aquela despesazinha, aquela gordurinha que às vezes você deixava passar, a gente começou a ser mais direcionado, num desperdício, né, de material, desperdício de peça, desperdício de muita coisa, a gente começou a enxugar mais, começou a ver o que dava lucro, o que não dava, e cortar realmente aquilo que não dava lucro. Um outro produto que a gente passou a oferecer lá foi um vinil, que hoje a gente vende não só para os nossos clientes, mas para aquelas pessoas que têm impressoras em outras regiões, que buscam. Então foi algo que acrescentou também na nossa empresa. Então, você que é dono do seu negócio, né, tem alguma coisa que você possa agregar dentro do seu negócio que não vai atrapalhar o foco principal do seu negócio, né? Tem isso também, né? Porque senão tem aquele cara que dá tiro para todo lado, né? E não é esse o objetivo, né? Mas sim que agrega e que não prejudique, muito pelo contrário, some. Então, o vinil, por exemplo, eu trouxe o vinil para dentro da minha empresa, aí eu vendo para o meu cliente o vinil de qualidade. Eu agrego para ele um produto bom, de qualidade, com preço competitivo no mercado. Então eu faço com que ele fidelize comigo a locação ou a compra, né? E ao mesmo tempo eu estou beneficiando, que eu estou fazendo que a empresa dele produza aquilo que não produzia. O cara às vezes não tinha conhecimento do adesivo em vinil. Aí no momento que eu vendi o vinil, falou, isso aqui é uma coisa que está diferenciando, está agregando diversificando o seu produto e agregando valor rentável. Foi aí que muita gente começou a acrescentar. Então hoje, dentro da sua empresa, tem alguma coisa que você pode acrescentar, que vai agregar valor, que não vai gerar tanta despesa, mas que vai agregar alguma coisa ali para atender melhor o seu cliente? É um caminho. É um exercício, né, que o micro, médio, pequeno, grande, enfim, que todo mundo que tem um negócio, ele tem que começar a... Tem gente que já faz isso, mas tem gente que não tem esse olhar mais apurado, né, para o negócio dele. Ele está ali há tanto tempo, mas o que mais pode fazer? Que de repente a oportunidade está ali, do ladinho dele, e ele não conseguiu perceber isso ainda. Exatamente. E outra coisa, quando você conhece o seu concorrente também, né, o que está acontecendo com as empresas do mesmo ramo que a sua, você aprende também. Né? Às vezes você não tem a ideia, mas o cara lá teve a ideia. Poxa, a ideia dele está dando certo, pô. Vou plantar isso aqui na minha empresa. Chama benchmarking. No marketing chama benchmark isso. Pois é. Você vai lá e aprender com o seu concorrente. A Coca-Cola, essas empresas grandes, multinacionais, elas catam o lixo da outra para fazer um benchmark, para copiar alguma coisa. Você já viu que tem aqueles trituradores de papéis? Aquilo não é à toa, não. É para evitar isso mesmo. Eles pegam projetos, não deu certo e vai e tritura. Se não triturar, o outro cata o lixo e copia.
Exatamente, entendi. Eles pagam a gente Pois pra Antigamente catar o era lixo da outra. Era espião, né? É espião. Tá vendo como Era que a implantado gente... nas empresas, né? Você tá vendo como que a gente aprende aqui? É justamente assim, a ideia é também abrir a mente das pessoas, né? Exatamente. Porque nessa velocidade que nós estamos, de tanto compromisso, de tanta coisa, e às vezes parar para olhar para o próprio negócio demanda tempo e a pessoa não tem esse hábito. Então é justamente também nessas conversas que muita coisa fica clara aí na sua cabeça. Exatamente. Né? É um aprendizado, né? É aprendizado. Então, falando em aprendizado, você tem que aprender a colocar assim, a sua empresa no digital, tá? E para isso, você pode acionar aí o Henrique, lá da HGX, Criação de Sites e Marketing Digital. O contato dele, www.henriqueguimarães.com. Se você quer aparecer, deixe acontecer. O Mauro, assim, é uma escola mesmo, né? É essa troca, assim, esse bate-papo, acaba que a gente vai aprendendo, né? Vai pegando um pontinho aqui, outro acolá. E às vezes a pessoa que está nos assistindo, né? Ela fala, poxa, não precisei ir para um banco de escola para ouvir isso. Não tinha pensado nisso antes, né? Não tinha pensado nisso, né? Escola é bom, mas isso que a gente faz também é justamente para isso. A forma empírica, né? Da informação. Exatamente. Esse é o cara que dá administração, né? Então, assim, como que isso é muito proveitoso. E aí, de várias coisas que você falou, agora eu quero que a gente entre na MAP. Locação e vendas de máquinas, eu sei que você já falou aí muita coisa, já comentou. Ela tem quantos anos já de mercado? 30 anos de mercado. 30? 30 anos. Aí você vai perguntar assim, mas 30 anos eu não conheço essa MAP? Por que eu não conheço essa MAP? É aquilo que eu falei no início, sabe? Eu aprendi sem escola. Então, quando você busca o conhecimento, antes de entrar no mercado mesmo, né, busque o conhecimento, aprenda, estude sobre aquilo que você vai fazer, porque senão você vai ter que aprender a estudar no percurso e fica mais difícil. Igual eu fiz, você também. Então, exatamente. Com carro em movimento fica mais com carro em movimento. né? E interessante, né? Eu sou um pouco medroso, sabe? Eu tenho que confessar isso aqui. Porque apesar de eu me considerar vitorioso de onde eu vim, de onde eu comecei, vamos dizer assim, né? Como motoboy, entregador de peça, né? Eu tenho uma empresa hoje que é sólida, de 30 anos, tenho uma empresa que tem equipamentos locados em empresas grandes, tem clientes de 25 anos, de 30 anos, que poderia estar buscando empresas multinacionais e escolheu a minha. Então isso para mim é uma satisfação muito grande, né? Saber que eu já viajei para o exterior várias vezes, tem relacionamento lá fora, no país, que uma chamada de WhatsApp, a pessoa que está lá manda equipamentos para mim só mediante o relacionamento que a gente tem. Então isso aí se adquire com muito tempo, com muito trabalho, com muita honestidade, com muita dedicação, né? Até mesmo que não é fácil você ter uma relação dessa no exterior, né? Exatamente. Você precisa ter um dealer, né? Pra você comprar nos Estados Unidos e tal. Uma relação de confiança lá, né? É diferente. Você chega lá para comprar, não é assim. Não é. Né? O cara que você tem que pagar antes. Eu chegou uma época que eu viajava muito para os Estados Unidos, chegou uma época que um dos fornecedores falou, Mauro, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar para você um container de máquinas e você não precisa pagar a máquina. As máquinas vão chegar lá, você vai trabalhar nessas máquinas. À medida que você for vendendo os equipamentos, a gente vai... você vai me dando a minha parte do equipamento. Só que eu não fiz isso por causa de medo mesmo. Mesmo assim, na realidade para mim foi bom, porque na época o dólar era 1 para 1, né? Se eu tivesse comprado os equipamentos, eles iam ficar obsoletos e eu ia ter que pagar um valor de dólar. Então tem todo um cálculo aí também, que na época, um risco que eu calculei, que eu achei que não fosse interessante, né, na época. Mas depois disso, surgiu empresas, né, bem depois de mim, que hoje cresceram muito mais do que a minha. Por quê? Porque eles cresceram mais do que Arriscaram mais? Nem só arriscaram, mas porque eles buscaram conhecimento para acertar onde eu errei.
Então, estruturaram melhor. Estruturaram melhor, buscaram conhecimento. Então falou, poxa, a MAP, ela errou aqui, ó. Por que eu tenho que errar? Te estudaram ainda, né? Estudaram, exatamente. Igual o Ricardo falou, né? Falou assim, poxa, o cara buscou comigo, buscou com outras pessoas e eu ajudei. A pessoa falou, olha, isso aqui foi um erro que eu cometi. Aí ele falou, poxa, eu não vou por esse caminho. Para que eu vou arriscar? Perder tempo, perder dinheiro. Então ele já foi no lado que ele sabia que ia dar certo. Então quando você busca o conhecimento, quando você busca as parcerias corretas, estuda e trabalha, né? Trabalho é uma coisa que não tem jeito, né? Primeiro você trabalha. Né? E trabalha mais. Aí sim você vai conquistar. Né? Você vai persistir, você vai criar relacionamentos saudáveis, vai trabalhar bastante, buscar conhecimento para você ter certeza onde você está errando e controle, né? Controle. O que dá certo, o que não dá. Onde eu estou perdendo dinheiro, onde eu estou ganhando dinheiro. Onde que é a possibilidade para mim ganhar mais, somar mais, né? O mercado é muito dinâmico, todo dia muda, toda hora está mudando, então você tem que estar atento para tudo que está acontecendo. Nem sempre o que a MAP ganhou há uns anos atrás, hoje não ganha. Então eu tenho que buscar aquilo que realmente o mercado, o meu cliente necessita. Você tem quantos funcionários? Na realidade, é interessante a MAP. Eu já tive vários funcionários. Hoje eu tenho parceiros de negócio. São empresas que hoje nós criamos uma estrutura de relacionamento de contratos que eles prestam serviço para a MAP e eu presto serviço para a empresa deles. Então isso é saudável. Por quê? Porque aí às vezes a pessoa fala, mas isso não dá certo. Senão o cara toma seu cliente. Mas não, a MAP também tem uma relação de contrato global com todos os clientes. Por exemplo, eu tenho um técnico lá que ele é um prestador de serviço, que ele tem uma empresa que presta serviço de exclusividade, vamos dizer, para a MAP. Na realidade, ele tinha uma cartela de clientes e ele não queria vir para a MAP, prestar serviço para a MAP, porque uma hora eu não quero deixar esse cliente. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você continua com seus clientes, atendendo seus clientes. Você vai dar um percentual para a MAP dos seus clientes. E a MAP vai dar um percentual dos meus clientes para você, para a sua empresa. Então, ele ganha dinheiro com a MAP e a MAP ganha dinheiro com a empresa dele. Então nós fizemos uma relação de contrato que foi bom para ambos os lados. Hoje ele ganha bem, a MAP ganha satisfatório também, ele não tem interesse de quebrar o contrato e a MAP também não. Então foi bom para ambos. Foi uma maneira que nós estudamos de prestar uma qualidade melhor para o nosso cliente final, né? De maneira que a empresa dele não seja prejudicada nem a minha. Então nós alinhamos. Na pandemia, eu tive clientes que se fundiram, duas empresas, porque eles se fundiram e viram um potencial, né? Nesse momento de pandemia, eles se uniram e se tornaram mais fortes e cresceram. Em plena pandemia, eles cresceram porque eles minimizaram aquilo que não era bom para as empresas e fortaleceram naquilo que era bom. Então, os dois hoje são sócios empresários. Hoje, então, a MAP tem essa relação de prestação de serviço com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores, eu gosto de chamar essa palavra, porque a gente colabora com eles e eles com a gente. Então, é uma situação de relacionamento muito saudável. Sabe? Legal. E... continuamos aqui. A nossa diretora fez uma cara ali. A Creuzebeca. Mauro, nessa trajetória, você já contou aí que, né, faltou um pouco de maturidade, que aí você não teria errado onde você errou, né? O que você faria diferente se fosse hoje, você começando o seu negócio? A gente tem que, primeiro, o empreendedor, ele tem que ser mais audacioso. Ele tem que ser audacioso, não irreverente, né? Porque a gente tem que ser audacioso, mas dentro da razão, né? Dentro daquela planilha que você monta, daquilo que você sabe que com responsabilidade. Com né? responsabilidade, exatamente. Porque eu já tive muitos clientes que montam o negócio e começam, vou fazer assim, vou fazer, o cara estava até bem. De repente ele deu um tiro muito grande lá, né? Fez alguma coisa muito irreverente que a empresa não estruturou. E esse foi um dos meus medos. Mas igual eu te falei, eu deixei de ser um pouco audacioso em alguns momentos.
Porque na época que eu viajava muito, a minha empresa tinha um diferencial do mercado. Porque eu escolhia as máquinas, eu buscava a máquina, então eu chegava aqui com um diferencial. Isso tudo mudou hoje, né? Então eu não busco mais, porque o fornecedor, ele já manda para mim hoje, pelo WhatsApp, ó, eu tenho isso, e do mesmo jeito que ele manda para mim, ele manda para outros. Então você vê como que mudou. Então eu já tenho que pensar em alguma coisa diferente. Eu tenho que ter o conhecimento para saber o que é bom, o que não é, o que eu posso inovar para chegar na frente daquele outro, do meu concorrente, sabe? Então uma das coisas que eu não faria, né, que eu fiz, foi ter esse medo. Eu acho que eu tive um excesso de medo. Se você tem uma razão de que aquilo funciona e que dá certo, você tem que investir mesmo. Tem que investir. E o empreendedor, ele tem muito da ousadia, né? Exato. A gente vê muitas pessoas hoje, muitas empresas, que a gente vê na empresa um potencial diferenciado, vê na pessoa uma capacidade e a pessoa está com medo demais. Então, isso é uma das coisas que trava a pessoa. Uma outra coisa, organização. Né? Talvez pela falta de conhecimento minha, de onde eu vim, né? Eu não era tão organizado. Eu vejo nesses amigos hoje, que não são concorrentes, eu prefiro tratá-los como amigos e aliados, a empresa dele decolou muitas das vezes porque são mais organizados do que a minha empresa. Do que eu, né? Vamos dizer assim. Uma empresa é uma organização, né? Exatamente. Então, a organização faz a diferença. Né? O marketing digital, nós estamos aí, você está fazendo aí, falando do Henrique aí, né? E o Henrique Guimarães, né? Então, o marketing digital, então se a pessoa fala assim, poxa, mas às vezes eu vou fazer marketing digital, vou gastar com isso aí, não é gastar não, é investir. Exato, né? Eu assisti podcasts aí, né, de empreendedorismos aí, com o Ricardo me indicou uma outra pessoa aí também, né? Para fazer um trabalho dentro da sua empresa, de organização, de investir, né? É o Luiz. Eu fiz. O Luiz fez, né? Ele é bom ou não? Ótimo. Pois é. Excelente, eu falo com ele, mas ele excelente. resiste um pouco. Então, o Luiz não foi ainda na sua. Não, mas ele vai, viu, Luiz? Ô, Luiz, nós estamos juntos aí, viu? Deixar registrado aqui, tá, Luiz? Não foi, não. Seja ousado. Seja ousado. Eu vou perder esse medo, viu, Luiz? Então, Rose, eu acho que é isso, sabe? Mas eu, apesar de tudo, sabe, eu me sinto um vencedor. Eu acho que a minha empresa hoje, mediante tudo ainda, eu tenho a minha fatia no mercado, eu tenho bons clientes, eu tenho um diferencial da minha empresa. A nossa empresa hoje, ela trabalha com locação de impressão colorida, a gente é especializado em impressão colorida. Então, a gente fala com propriedade hoje o que funciona, o que não funciona, o que o cliente, às vezes o cliente vai perguntar para a gente, eu preciso disso. Aí eu falo assim, olha, você precisa disso, eu não posso te atender. O que você quer está acima da capacidade da minha empresa. Você precisa disso. Ou então você fala assim, não, você está dando um tiro de canhão para matar uma formiga. Não precisa disso tudo. Então, quando você tem o conhecimento, mas isso eu demorei, porque foi anos para chegar onde a gente chegou, sabe? Eu poderia ter diminuído isso aí se eu tivesse buscado um conhecimento maior. Você não é só o locador das máquinas, você é o consultor do cara também, né? Na realidade, hoje eu falo com o cliente, eu não loco máquina, não. Eu presto uma solução para você. Exatamente. Eu dou uma solução para a sua empresa. A solução, na realidade, porque na realidade a pessoa, eu quero alocar uma máquina. Mas a pessoa não sabe nem o que ela está querendo. Porque, às vezes, aí eu falo, o que você precisa? Aí eu falo, não, esse equipamento não vai te atender. Esse equipamento vai te atender melhor. Esse equipamento vai te atender, porque além disso, ele vai abrir possibilidade de você fazer isso, isso e isso, que a sua empresa hoje não está fazendo, você está deixando de ganhar dinheiro. Você não quer simplesmente alugar sua máquina e empurrar. Não pode ser assim. Exato. Né? Por quê? Eu falo para o meu cliente uma coisa. Tem que ser bom para ambos. Isso. Então não adianta. Fica bom só para você, não adianta. Fica bom para mim, mas para você está sacrificando. Chega um momento que o contrato é quebrado porque você não suporta mais. E ao mesmo tempo o contrário. Se só o seu cliente ganha dinheiro e você não ganha, chega um momento que você não dá conta de atender o cliente. Então tem que ser uma relação saudável. Né? Nós temos uma relação saudável, né, Ricardo? Sim, com certeza. Aí, de empresa para empresa por causa disso. Porque ele me ajuda, eu ajudo a empresa dele também, e isso que é interessante dentro dessa relação. Então a MAP, você que está me ouvindo aí, está disponível hoje para trazer a solução
de impressão digital para a sua empresa, né? Solução digital. Não só de impressão, mas de digitalização, né? Às vezes você precisa de um determinado equipamento e não sabe qual que é o equipamento que você vai precisar. O ideal para você dar consultoria para a pessoa. A gente orienta, né? Te ajuda a orientar se é grandes formatos, se é pequenos. De repente a sua empresa não está aqui perto da empresa do Ricardo, que presta esse tipo de serviço. Às vezes você está num outro estado, numa outra cidade, a gente pode estar desenvolvendo um trabalho de levar um equipamento ideal para a sua empresa, para você desenvolver um trabalho ali que atenda às necessidades da sua empresa. Isso aí. Fez comercial. O telefone é o 999-190474. Já salva aí na sua agenda, no WhatsApp, porque precisando, então você já sabe com quem você vai falar. MAP, locação e vendas de máquinas. MAP é Mauro Pimentel, né? É isso, né? Na realidade, isso aí é o seguinte, é porque quando eu comecei a prestar serviço para o Xerox, precisava de uma empresa que tinha um sócio. Não podia ser só uma pessoa. E o meu pai chama Manuel Pimentel. Aí nós montamos a MAP, porque Mauro Pimentel e Manuel Pimentel. E ele ficou aí 30 anos de empresa aí. Tem essa história aí. Você tem filhos? Tem, 2 filhas. 2 filhas. As meninas já estão se preparando. Como é que é o nome delas aí? Fala Ludmila e Lidiane, né? Qual a idade delas? Na realidade, a Ludmila é formada em arquitetura e paisagismo, né? Apesar de hoje estar colaborando com a gente lá, ser uma das colaboradoras, ela quer uma profissão diferente de gerenciar a MAP, né? A minha expectativa é que talvez um dia ela ainda continue com a gente lá. E a Litiane estuda psicologia. Um pouco diferente também, né? Mas são decisões delas também, né? A gente não sabe o dia de manhã, mas hoje elas colaboram conosco lá, nos ajudam lá na empresa, até que essa fase de amadurecimento delas também, né? E elas entendam o que realmente elas querem na vida profissional, né? Assim. É isso mesmo. A empresa em família é tudo de bom, né, cara? É bom. Ô Mauro, você consegue desligar a pessoa física da jurídica? Rose, isso é uma dificuldade, realmente. Na realidade, o que acontece? A gente que é um desafio, a gente ser um empreendedor, dono de uma empresa, e um desafio nosso realmente é fazer com que a empresa ande sozinha, né? Que a gente só delegue, né? Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Mas geralmente, muitas das decisões são tomadas pela gente. E às vezes a gente anda de férias, o cliente liga, às vezes o cliente quer ser atendido naquele momento. Então eu tento fazer isso totalmente. Mas hoje o cliente está muito ansioso, ele quer a resposta imediata. Então às vezes você está de férias, dá uma olhadinha no WhatsApp lá. Né? Não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes você tem que dar uma resposta, nem seja para o cara, agora eu não consigo. Te chamo daqui a pouco, te chamo amanhã ou mais tarde. Mas deixar o seu cliente sem uma resposta, o mercado, isso é inadmissível hoje, dentro desse contexto que é a nossa empresa, né? Que é uma empresa menor, não é uma empresa de grande, multinacional, uma empresa grande, assim, né? Vamos dizer assim, com esse número de funcionários, né? Então, e isso torna também a nossa empresa um diferencial, né? Porque quando o dono liga, ele manda uma mensagem, você responde, uma resposta, uns 3 minutos, 5 minutos de atenção que você dá para o seu cliente naquele momento ali, é o suficiente para o seu cliente ficar satisfeito e você manter o seu contrato. Então, isso é a nossa expectativa aí, né? Mas essa é a vida de empresário. Empresário é isso aí. Mas tem seus benefícios também, né? A gente entende que tem gente que prefere CLT, como o Ricardo disse, mas tem gente que prefere. Tem uns prós e os contras aí. Tudo na vida é assim, né? Aí você resolver arriscar mais, é isso aí. É verdade. Você vai. Exato. Bom, segundo ali a diretora, a gente já está chegando no final. Mas não tem mais coisa para falar, um monte aí, né? Tem. Vamos marcar uma outra. Uma continuação. Vamos seriar isso aí. É verdade. O nosso mercado, vou deixar uma palavra final aqui, né? Que eu acho que... Antes da sua final, tem outra final. Tem outra final? Então tá bom. Eu queria deixar um incentivo para aquelas pessoas que querem montar o seu negócio, quer seja ele o que for, né? Busque conhecimento, busque informação, entenda realmente se é aquilo que você quer fazer, para você não perder tempo. Né? Nem dinheiro. Exatamente. Você quer montar uma padaria? O que a padaria faz? Né? Aquilo que você vai realizar, qual que é o lucro que você vai ter naquilo?
Quantas madrugadas você vai ter que levantar para fazer o pão? Se o padeiro for... Então, se você vai montar uma padaria, né, você tem que saber. Você vai realizar ali, fazer aqueles pães maravilhosos, que é o seu sonho, às vezes vai ficar na mão do padeiro? Mas aí se o padeiro faltar... Então, porque o cliente só vê a vitrine. Exatamente. Ele não vê os bastidores, né? Exatamente. E então, aí o sofrimento é ali atrás, né, que ninguém vê. Então, meu conselho, né? Busque realmente saber se é isso que você quer. Pesquise. Né? Mas quando você faz aquilo que você gosta e com prazer, a sua empresa é um diferencial no mercado, com certeza. Sim, certíssimo. E o sucesso tem. Isso. Tem consequência. E como de costume aqui no nosso podcast, aqui, com o entrevistado, a gente faz uma pergunta que é a mesma para todos, né? Aí você, olhando para a câmera ali, ó, o que é Deus para você? Bem, Deus para mim, eu não tenho palavras para descrever o que é Deus e o que é amor de Deus. Porque eu penso que ainda não subiu no entendimento humano palavras que qualifique, que consiga expressar o que realmente Deus é. Porém, a gente tenta vislumbrar um pouco do que é Deus. E para mim Deus é o Criador, né, é onisciente, ou seja, Ele é o início de tudo. Ele é o onipresente, Ele está presente em todo momento, né? E Ele é onipotente. Não existe nada nesse mundo que Deus não possa realizar. Então, se você que está ouvindo esse podcast, né, tem alguma coisa que você acha que não pode realizar, pode ser que você pense que não consiga. Mas para Deus não existe um impossível. Eu acho que Deus é um pouco... Eu tentei expressar o que é Deus, mas na realidade... É indizível. A gente não consegue... A lógica humana ainda não conseguiu descrever o que é o amor de Deus, por exemplo. Né? É indizível. Então, Deus realmente é o que vem primeiro. Bacana. E abraços? Quer mandar abraço aí para quem? Abraço, né? Para minha família toda, né? Antes de mais nada, né? Minha família, minha esposa, minhas filhas, meu pai e minha mãe que estão vivos ainda, meus irmãos, né? Para os meus amigos colaboradores. Nicásio, Vanderlei, a Elane, Ludmila, Lidiane, Daniel. Uma grande equipe. Que estão lá, nesse momento aí, são colaboradores que estão lá. E o André, né? Que são colaboradores hoje da MAP ali diretamente, né? E também todos os nossos clientes que assistem aí, ó, é uma satisfação ter vocês como clientes. Espero que cada dia a MAP possa atingir cada vez melhor os objetivos da empresa e que ela seja uma boa prestadora aí para aquilo que vocês almejam e que as suas empresas e que a MAP possa fazer parte desse sucesso que é a empresa de vocês e possa crescer junto com vocês aí. Né? Isso aí. Muito bom. Mauro, obrigada, né? Obrigado, Mauro. Valeu demais. Na realidade, quem tem que estar agradecendo sou eu, né? Que esse espaço que vocês abrem aqui é maravilhoso de poder compartilhar da nossa empresa o que faz a nossa vida ter sentido, né? E também aprender com o podcast que vocês fazem aí com as outras empresas, né? Evoluir dentro do conhecimento das pessoas que vem trazendo aqui o início de cada um, como que foi a luta, o aprendizado. Eu não perco nenhum podcast, eu assisto todos, porque é um aprendizado para mim. Eu estou quase chegando nos 60, mas eu quero aprender até os 100. E tem sempre alguém querendo nos ensinar, para nos ensinar, né? Muita coisa, com certeza. Né? Sempre tem um aprendizado, você não sabe tudo. Né? Exato. Por isso que Deus sempre te abençoa e vai te abençoar muito mais. Então a oportunidade foi minha aqui e agradecimento é todo meu de vocês me receberem aqui. A gente que agradece, fica super feliz. Muito obrigado, Mauro. Valeu demais. Obrigado à MAP, obrigado aos nossos colaboradores, os nossos ajudantes, o Creuzebeck, a Rose, o Júlio. Bom, então, e agradecendo ao Henrique, né? Henrique Guimarães, aqui da HGX, criação de site e marketing digital. A gente já deu a deixa aqui para você não ficar aí batendo cabeça e falar diretamente com quem vai solucionar o seu problema e vai colocar aquela marca bacana sua lá no digital para todo mundo ver, para você fazer a diferença, tá bom? Então, muito obrigada, você que acompanhou aí o podcast, você que chegou no finalzinho, vale a pena você lá desde o início
porque tem insights aqui que eu tenho certeza que serão úteis para você. Então até o nosso Podclips, porque aqui você pode tudo, e mais uma vez dizendo que o objetivo é para ampliar aí, né, as suas ideias, descortinar esse olhar e para que você tenha uma visão mais clara do que você quer fazer e obter sucesso. Ricardo Pádua. Muito obrigado a todos aí. Não esqueça de pedir o desconto ao Henrique, fala que foi eu que mandei. Ele tá falando, né?